Começando conversando com você a respeito do desemprego. Vamos falar a respeito do desemprego colocando uma visão um pouco mais crítica do que aquela visão que a gente está acostumado a ter no dia a dia. O desemprego, ele é fruto de muitos fatores, ele é fruto principalmente do andamento da economia, do governo, do andamento das nossas conjecturas econômicas, porém, o desemprego também tem um fundamento muito forte na educação. Você pode observar em países de primeiro mundo, por exemplo, primeiríssimo no mundo, como Nova Zelândia, Noruega, os países nórdicos, por exemplo, a curva de Phillips, que é a curva que relaciona a inflação com o desemprego, ela não funciona de uma maneira lógica, de uma maneira matemática. Até porque lá o desemprego é um desemprego conjuntural, não é um desemprego funcional. A diferença é que o desemprego conjuntural vai de uma conjuntura econômica, de uma conjuntura política. Como nesses países de primeiro mundo não existe conjuntura ruim política e não existe conjuntura ruim econômica, o que acontece é que não existe, não é, a lógica direta do desemprego com relação à inflação. Nos países subdesenvolvidos, nos países de terceiro mundo, basicamente a grande parte dos países ocidentais, ou boa parte, essa curva ela se encaixa. Mas também o desemprego não está também diretamente ligado à inflação em todos os governos. Há governos que isso acontece por conta de corrupção, há governo que isso acontece por conta de que o poder está nas mãos da minoria ou está nas mãos da maioria. Tudo isso vai corroborar para uma determinada situação de desemprego. No Brasil, o desemprego está ligado diretamente à economia. Então, claro que nos países desenvolvidos, nos países de primeiro mundo, o desemprego também está ligado à economia, mas não é ela que sustenta basicamente o desemprego. No Brasil, o desemprego é isso. Agora, outro fator, outra pirâmide, outro pilar do desemprego no Brasil, além da economia, é a educação. Como nós temos um nível baixíssimo de formação educacional, o nível de educação do terceiro mundo, o que acontece é que, basicamente, essa nossa estrutura de conjuntura econômica e de educação fazem uma dobradinha, uma grande dupla para que o desemprego se assemelhe muito mais à educação. Pesquisas apontam que o fator educacional pesa muito mais no desemprego do que a situação econômica no Brasil. Situações aí, estudos da Fundação Getúlio Vargas. Então, o que acontece no Brasil é que, por conta da nossa histórica má educação, nós temos aí uma eternidade de déficit educacional. Essa eternidade de déficit educacional faz com que a formação técnica das nossas gerações seja muito baixa. Então, nós não conseguimos também acompanhar, não é, os países de primeiro mundo e as tecnologias novas, as tecnologias industriais, as tecnologias de pesquisa. Então, como um país que não investe em pesquisa, como um país que não investe em educação, nós ficamos à mercê das situações econômicas. Então, quando você pensa assim, por que o desemprego está grande? Porque a curva da economia caiu, o crédito caiu, as pessoas estão consumindo menos, o poder de compra diminuiu. Quando isso acontece atrelado, coincidentemente, sempre à má formação do nosso povo, à má formação técnica e de qualificação do nosso povo, isso desde as universidades, desde, na verdade, o ensino básico, o ensino fundamental, é um problema estrutural. Então, o desemprego se torna um câncer, o desemprego se torna um tumor, se torna, na verdade, uma enfermidade muito grosseira no corpo social do Brasil.